Falar um pouquinho agora, Fernandão, sobre as mudanças no elenco, reformulação que aconteceu aí. Eu anotei algumas coisas aqui, se faltar alguma coisa você me fala, me lembra aí. Mas assim, saíram do São Paulo, saíram ali o Beraldo, que a gente infelizmente teve que vender, o Caio, que o São Paulo não teve dinheiro para contratar, para fechar, né? Mas aí saiu o David, saiu o Erisson, quem mais saiu? Saiu o Ray Ramos, né, que foi para o Ceará. Rai Ramos, é. Isso. De titular não perdemos ninguém, né? Só os dois Não, aí. não. De titular, assim, o nome que saiu, assim, que eu acho que é marcante mesmo, foi o Caio Paulista, né? E o Beraldo, né? E O Beraldo. o Geraldo, é. Eu Uhum. acho que dos que saíram aí, para mim, o nome que vai fazer mais falta, sem dúvida nenhuma, é o Beraldo, né? O Também acho. Beraldo já tá se tornando aí um dos maiores zagueiros que nós temos no Brasil. Uhum. Me atrevo a dizer um dos bons aí na posição mundial Uhum. e vai fazer falta, viu? Isso. Demais, demais, demais da conta. Então vamos lá. A gente perde Beraldo e Caio. Quando eu vejo você perder o Beraldo, logo de cara você perde a opção de jogar com um ala que não é marcador. Isso, A sim, gente podia jogar com o Caio porque tinha o Beraldo. Sem o isso. Beraldo não dá, porque vai jogar ali um Não, destro, né? Inevitavelmente vai jogar um destro ali. Então, o lateral esquerdo tem que marcar. Então, boa, o Wellington entra, ali deve jogar, eu acho, muita gente aí, a torcida pede Ferrarese. Eu não lembro de 5 jogos do Ferrarese, mas a torcida fala que o Ferrarese tem que jogar. Se não jogar, Ferrarese, o Alan tá. Franco, né? Mas com o Wellington dá bom. Agora, Fernandão, chega no São Paulo, Ferreirinha, Eric, Luiz Gustavo, volta do DM Galopo, Ferrarese e Igor Vinícius, e o Rames começa a temporada, o Rames que chegou no meio do ano passado, não conseguiu entrar no time, e temos a volta de Nicão. Você tem Grande aí, no campo. grande Nicão, você tem 8 jogadores que São Paulo chegou aí, tá chegando, esses caras estão chegando, não estavam no time do Dorival. O que Sim. você acha dessa reformulação no elenco aí que aconteceu? Foram muito boas contratações, né? Eu acho que o Luiz Gustavo chama atenção aí pela experiência dele, por ter uma carreira de sucesso lá fora, ganhou vários títulos aí na Alemanha, né? Estava jogando aí atualmente lá no mundo árabe. Por outro lado, o São Paulo recebeu dois nomes que eu acho grandes jogadores, principalmente o Ferreirinha, que eu acho que supre uma carência que o São Paulo não teve no ano passado, que foi de pontas, né? O nosso Uhum, ponta, teoricamente, entre aspas, no ano passado era o Wellington Rato, né? isso. O Wellington Rato não é ponta nem aqui nem na Não é. China. Não é. O São Paulo ganha alternativas de jogadas, né? Porque quem fazia essas jogadas de ponta era justamente o Caio Paulista e o Rafinha, em menor escala, porque o Rafinha já não tem mais aquele gás. E Uhum. agora o São Paulo ganha aí com a volta do Igor Vinícius, do Galo, que estava se revelando aí muito bom jogador, Pode goleador, crer. né? Um meio campista, né? Que disseram que ele era segundo volante, mas ele É, foi um cara o Dorival, ele sem é segundo volante, né? as preferências dos técnicos, né? Mas ele se Uhum. revelou um cara goleador que pode ser um nome assim muito importante aí nos treinos que o São Paulo fez aí nesse início de temporada. E, e o grande problema ainda, para mim, que eu vejo Uhum. no elenco do São Paulo, com todos esses nomes aí que chegaram, uma foto de reserva para o Caleri, né? O Uhum. Caleri vai se contundir, não tem quem o substitua. O Juan ainda é um nome muito discutível, digamos assim. Tem futuro, pode ter futuro, mas não é um cara rodado assim como o clube precisa, disputando tantas competições assim. E eu vejo assim até o Igor Vinícius aí voltando com muito positiva, o Eric, né, que jogou muito bem
na época do Esse vai Dorival. ser uma boa surpresa, viu? Eu acho também que ele pode ser bom nome aí durante o ano. E, no geral, eu acho que o São Paulo fez muito boas contratações. Mas o que a gente esqueceu de falar aqui que chama a atenção foi o São Paulo ter conseguido manter o Lucas Moura. O Lucas Moura Uhum. é o cara assim para ser decisivo aí nessas competições, o nome para fazer gols, para liderar o time, junto aí com o Rames, em menor escala aí com outros nomes aí, Luiz Gustavo, Rafinha. Eu acho fundamental o Lucas Moura ter ficado, né? Porque se ele Uhum. saísse, seria um nome assim que seria uma ausência extremamente sentida, né? Eu também acho. Antes de eu falar sobre o elenco, eu queria te fazer uma pergunta. Tem gente aí falando que o Luiz Gustavo pode ser uma espécie de Cerezo. O que você acha, hein? Pode ser, pode ser. A gente não dá para comparar uma coisa a Não, outra, não né? dá, São mas situações do, ô, do Fernando, não dá para comparar porque na época do Cerezo tinha tinha Palhinha e hoje tem Luciano, né? Então não dá para comparar. 10 craques em campo também. Mas O Cerezo, eu acho que dá para pensar na mesma situação, porque o Cerezo participou daquela tragédia de 82 no Sarriá, na Espanha, e depois uhum, veio para o Brasil já bem com a mesma idade do Luiz Gustavo, e o Luiz Gustavo participou do 7-1, né? E sim, veio agora com a mesma idade do Cerezo. Então, isso. na questão de liderança, eu acho que eles podem ser parecidos, sim, viu? Eu acho que podem somar, assim. O São Paulo precisa, muitas vezes, parece que faltou aquele cara mais velho. Não sei se o Rafinha não conseguiu fazer essa função, mas Não, faltou não aquele cara que conseguiu. chamou o elenco, né? Aquele 5-0 do Palmeiras e as atitudes do Rafinha mostrou que ele não é esse cara. Não, aí precisa. Eu acho que o Luiz Gustavo ele pode ser esse líder aí que estava faltando no time, né? De repente, pela idade dele, para ele manter o equilíbrio do time e principalmente agora que não tem assim um treinador, pelo menos por enquanto, capaz de ser preparado psicologicamente para disputar tanta competição difícil, né? Domar essas férias. Vamos lá, Fernandão, deixa eu falar um pouquinho sobre o elenco. Eu acho que a saída do Beraldo e do Caio, eu vejo. Eu já imaginava que o Caio seria reserva se o Wellington tivesse bem. Eu, Sim, ima- eu então, também. eu não sinto tanto essa saída. Tanto que eu defendia o Caio como um ponta mais no São Paulo do que lateral. Só que aí chega o Ferreirinha, Eu Caio, não seja tô. feliz onde Não. você for. Saída do Beraldo é uma coisa assim que é um tipo de coisa que você não repõe, não tem como repor, porque é um jogador que aparece a cada 10 anos, a cada 20. Vamos de Alan Franco, que é o que tem, e beleza. Você fala de reserva para o Caleri. Eu vou falar uma coisa para você que ontem eu estava conversando com os colegas. Poucos times no Brasil têm um jogador como o Caleri, com essa característica de centroavante antigo. Isso, Dois, exatamente. nenhum time tem, nem o Flamengo. O Flamengo tem o Pedro, mas quando o Pedro sai, tem que jogar o Gabigol, que é igual o Luciano, o Gabigol. É o meia Pedro é atacante. um segundo atacante também, né? Não é também propriamente um camisa 9, né? Isso, exato. Então, o São Paulo tem esse jogador, pouca gente tem, e ter dois é quase impossível. Então, eu entendo essa carência, mas eu acho que se o técnico tiver um pouco de criatividade, você recebe Ferreirinha, Eric, você tem Galo, você tem Lucas, você tem Luciano, você tem Juan. Você não pode dizer que você não tem dois atacantes. Você tem que Sim, saber usar, elenco é para usar. Agora, eu entendo que o elenco do São Paulo também, ele ficou um elenco assim muito qualificado. Qualidade é sempre bom, mas o São Paulo tem um elenco muito tem. qualificado em Os algumas posições. melhores. Você, poxa, você tem no lado direito você pode ter Lucas e no banco você tem Eric. No lado esquerdo você pode ter Ferreirinha e sei lá.
Aí você tem no ataque, o Luciano, ninguém sabe o que vai fazer, vai ser meia, mas para o Luciano ser meia, tem que ficar fora do time Galo, tem que ficar fora Rames Rodrigues, tem que ficar fora Nestor e tem que ficar fora Araújo. Então, ou seja, o Luciano teria que ser um atacante. Só que o povo fala, ele não pode jogar de segundo atacante porque ele quer jogar de meia. Nós vamos daqui a pouco entrar nessa questão de Rames, Lucas e Luciano. Quero debater isso com você. Sim. Enfim, eu acho que o treinador do São Paulo, ele precisa ter muita, como é que fala? Muita competência. O São Paulo tem que ter uns 4, 5 esquemas de jogo na manga, porque tem jogadores para 4, 5 esquemas de jogo. Você não precisa aprender ao que, ou tipo assim, lateral direito o ponta tem que marcar pelo lateral. Não, bota 3 zagueiros ali, bota 2 pontas lá dentro da área, sabe? Então, assim, isso, claro. O elenco ficou muito qualificado. Tem 3 zagueiros, dá para treinar alternativas de jogo aí. 4-4-2 raiz, né? Com 100 ponta. Isso. Quando 4, bota 3, ponta. 3, né? Não, eu tenho dificuldade. Eu vou montando o São Paulo nos campinhos, até o meio-campo vai legal. Eu boto o Rafael, boto na lateral direito o Rafinha, Arboleda, Franco, o Wellington, Maia e Luiz Gustavo. Aí danou-se. Porque, por exemplo, eu vi uma brincadeira ontem que é legal. Quem é o meia do São Paulo? Os caras falaram, você tem Nicão, Rames, Galo, Luciano, o Lucas, porque o Lucas também agora quer jogar de meia, não quer mais fazer a ponta. Sim. Daqui a pouco nós vamos nesse assunto aí. Esse assunto é interessante. Mas, para resumir, eu acho que o elenco é qualificadíssimo e o técnico é pequeno para esse elenco. Muito pequeno. Demais. Muito pequeno. O cara vai, tipo assim, você viu que resolveram em partes o problema dele para o começo do trabalho. Porque o Rames não vai jogar amanhã, né? Tá com um negócio muscular aí. Vai fazer uma carga muscular. Vai fazer uma carga muscular, então fica fora contra. Deixa eu pegar os jogos aqui. 2 primeiros jogos, Rames, Michel Araújo, Rafinha estão fora. Isso. Aí depois você tem São Paulo e Portuguesa. De repente o Rames vai estar sem ritmo de jogo, então não vai jogar. Aí depois tem o Clássico em Itaquera, o cara não, porque colocar o cara no Clássico é roubada. Depois a Supercopa, ou seja, então o problema, né, porque tem, para alguns aí o Rames é problema. O problema, Rames Rodrigues, em tese, no começo o Carpini não vai ter que enfrentar. Só que daqui a pouco, se o time não ganhar, ele vai ter que enfrentar outros problemas. O problema Galo, o problema Ferreirinha. Então está todo mundo querendo criar uma cortina de fumaça no Rames, mas tem mais problema, que o elenco é muito bom, né, cara? Isso. É um problema bom para o técnico, né? Só que o técnico tem que demonstrar a capacidade dele aí, armando de acordo com o adversário. Eu acho que técnico bom é aquele que olha o adversário e fala: o Galo tá bom para ir nesse jogo, vamos botar o Galo, põe o James, põe o Lucas. E assim por diante. Você tem que observar o adversário. Porque o adversário ele já vai vir na expectativa de você entrar com aquele esquema lá. E se entrar com aquele esquema manjado, certamente vai ser anulado em campo. Então, é isso, né? É isso, Fernandão. Então, da minha parte, para resumir o elenco, ficou muito qualificado, com a única exceção para mim que falta é o lateral, é o reserva para o Wellington. E a joia da coroa seria o Dorival, mas aí saiu. Saiu, aí não tem jeito, né? O Dorival saiu, a gente perdeu, mas eu acho que o elenco ficou muito forte. Eu acho que falta um lateral esquerdo, mas quem sabe o Patrick ou o Moreira conseguem, né? Eu acredito muito nesse elenco. Eu acho que o São Paulo tem. Assim, eu só vejo com um pouco de falta de sorte, porque se o São Paulo tem um elenco fortíssimo, está todo mundo forte também esse ano, né? O que está fazendo Flamengo, Internacional, Corinthians. Corinthians tem 2 meias muito bons. Tem 2 meias muito bons. Palmeiras é sempre Palmeiras. Bom nome. O Galo é bom, hein? Bom de bola, hein? Sem dúvida nenhuma. Contratou Palácios, né? Que é ótimo, ótimo zagueiro. Qualificou bastante, né? Qualificou. O Bahia vem com um time assustadoramente forte, né? Sim.
Jean Lucas, Everton Ribeiro, né? O próprio Inter contratou o Alário, Borré, Então, Flamengo de la Cruz. não, É então tá, eu muito ia dizer que adversário aqui. eu ia dizer que o elenco do São Paulo ele ficou muito forte. Só que, assim, se o nosso técnico não souber usar esse elenco, a gente vai ficar para trás mesmo com o elenco forte. E eu temo Vai. que o pessoal fala, o Muricy vai ajudar ele. A minha opinião é muito simples, cara. Esse elenco, ele engole o, o Carpini e o Muricy junto como se fosse um hambúrguer com duas carnes, cara. Engole os dois. Não E tem jeito. Se não administrar direito, o elenco engole os dois, meu irmão. Porque a questão é o seguinte: o que vai fazer com o Rames ganhando 1 milhão? O Rames ganha 1 milhão. Vai fazer o quê? o cara quer jogar, né, Guiné? Não, e Mas pelo aí, que eu ouvi, eu não sei se você tem essa informação, você pode até ajudar. Parece que o São Paulo não pagou nada do Rames o ano passado. Vai pagar tudo esse ano. As luvas. Aí você vai pagar 1 milhão pro cara por mês, luvas milionárias para ele ficar na reserva do Luciano e do Rato. tá, não tem Aí o condição. seu Casares vai ter que vir a público explicar, ó, gente, eu queria um bebelozinho para mim, para eu mostrar para os outros que eu sou bom dirigente, então eu fui lá e contratei um craque, O mas ele não Ramos, vai jogar, porque o meu técnico e o meu gerente de futebol, não sei o que é o Muricy, acham melhor coordenador ele de futebol. coordenador. Eles acham melhor que esse cara fique fora para poder jogar um time mais aguerrido, que marca mais. Então, o que acontece? Eu, pessoalmente, eu quero que o Rames você sabe o que, né? Mas só que o São Paulo eu defendo. E você não pode contratar um cara de 1 milhão para poder jogar, para não jogar. Aí você renova para o Lucas, você renova com o Lucas deve ganhar mais do que isso agora, só que ele fala, eu quero jogar na meia, eu me sinto melhor. Aí você vai deslocar ele igual amanhã, vai deslocar ele para a direita para o Luciano jogar na meia. Então, Você vai ter que ter um trabalho de lidar com vaidade de elenco, né? E eu exatamente. acho que aí a grande questão, Guilherme, que a gente precisa falar também, é que Hum, mais uma vez o São Paulo inicia o ano sem um diretor de futebol, né? isso Não, isso daí é o ponto chave, né, para a gente determinar essa questão aí de relacionamento, de elenco, esse tipo de coisa. O Muricy, ele é um cara boleiro, né? Ele é um uhum, cara que conhece o métier do futebol. Porém, ele é corporativista, ele vai sim, a favor do técnico sempre. uhum, Agora, o jogador, como é que fica? Tem que ter sim, esse equilíbrio, né? O sim, equilíbrio nas relações para poder dar certo. Por que que dá certo, por exemplo, o nosso adversário Palmeiras? Porque tem um baita diretor de futebol por trás, o Anderson Barros, e tem um tremendo treinador, né, que é o Abel Ferreira. Quer dizer, há essa combinação de fatores de equilíbrio, né? Você vê a fórmula do sucesso, né? Aí você Ô, vê. Fernando, e o planejamento? Lá não tem E um o... Ramos no banco. Lá não Exato. tem. Lá eles não contratam um Rames para ir para o banco, cara. Você acha que o Flamengo contratou o De La Cruz para ficar no banco do Vitor Hugo? De jeito nenhum. Você entendeu? O Vitor Hugo vai se pôr na insignificância dele e ficar no banco. É Aí, que aí nem antes que que o os São Paulo tontos. tinha que ser a mesma coisa, né? Isso. E Luciano aí, no para banco. eu me explicar melhor, antes que os tontos venham falar aqui que eu estou pedindo titularidade do Ramos, não. Eu estou pedindo para o São Paulo deixar de ser burro. Você não contrata um craque para pôr no banco. Melhor não Sim, contratar, cacete. Por quê? Com o Ceni ele não jogaria. Com o Dorival ele com não jogaria. Aí chega um certeza. técnico que talvez ele possa jogar, mas a gente vê que existe todo o entorno lutando contra essa escalação. Isso, Ali, perfeito. quando você vê um evento igual o de ontem, né, do lançamento das camisetas, e o Ramos não está, por que o Ramos não está, Fernando? Ele deveria estar, né? Ele é o cara patrocinado pela New Balance, logo poderia O cara é estar, né? patrocinado pela New Balance, tem mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. Igual você falou Erro, agora,
Fernando, você botava ele do lado do Pablo Maia, o mundo inteiro ia ver o Pablo Maia ali, aí não, mas não vai pôr, não. Aí o que vem na minha cabeça aqui? Tem alguma coisa aí. Como é que você tem um potencial de marketing desse e não usa no lançamento da camiseta? O diretor de futebol, esse marketing, tanto dessa camiseta, contra do novo patrocinador, é algo assim bastante discutível, digamos assim, né? Nebuloso, né? Isso, dá a impressão que eles, tanto que, segundo informações aí do perfil Agonia Tricolor, o contrato nem foi mostrado para o conselho. Pois é. Quer dizer, é um absurdo pleno. O São Paulo faz esses contratos aí por baixo do pano, a falta de transparência total, e a falta de transparência também chegou no marketing, né? É verdade. Bom, Fernandão, você quer falar mais sobre elenco? Qualificado pra caramba, com um técnico pequeno para ele. É um elenco muito bem montado, muito bem qualificado. Seria realmente a joia final ter o Dorival Júnior prosseguir o trabalho dele. Porém, agora está aí, né, com o motorista de ônibus que está dirigindo uma Ferrari. Eu espero. Cara, mas vamos tipo assim, né? Vou dar um voto de confiança Vamos. E realmente a gente está sendo corneta demais com o Carpini. Não, eu acho que a gente tem que. Sabe por quê, Fernando? Eu acho que se a gente quiser ficar fazendo média, a gente está aqui para dar opinião, né? Então, para fechar sobre o professor Carpini, gente, todo mundo vai torcer por ele, tá? A gente quer que ele seja campeão dos Libertadores, brasileiro e do mundo. A gente quer que ele ganhe, a gente vai torcer para ele ganhar e vamos apoiar ele sempre. As críticas que eu vai levar pau da mesma maneira. As críticas que nós estamos fazendo é a diretoria, e não a ele. Eu não estou criticando o Carpini por ter o Rames. Eu estou criticando a diretoria por contratar o Rames, tendo Lucas e Luciano já no elenco, tendo Galo no elenco. Eu estou criticando por isso. Você não pode contratar uma estrela mundial para ser reserva.